Vamos lá, galera. Vamos para o terceiro vídeo sobre a nossa revisão para o Enem. Tá? Então vamos lá. Nós vamos voltar aqui para ver o nosso assunto. Estamos aqui analisando estruturas produtivas, né? Características e transformação das estruturas produtivas. Segundo assunto que mais cai. Tá? Mais de 20% da prova. E é o assunto que tem mais a ver com a geografia. Tá? Vamos falar hoje de globalização e novas tecnologias de comunicação, suas consequências econômicas, políticas e sociais. Então vamos lá. Vamos associar aí globalização e avanço tecnológico. Então o que é que você não pode esquecer? Tá? Essa imagem, ela é uma imagem que retrata o que é a globalização. Tá? Vamos lembrar, a globalização é um processo através do qual, né, países, cidades, como essas que aparecem aqui, pessoas e empresas se integram, tá? Se aproximam, se tornam interdependentes. E isso, na verdade, acontece mesmo que esses lugares estejam distantes ou mesmo que esses lugares sejam diferentes. Lembra que eu sempre dou exemplo em sala, né? Brasil e China, ainda que estejam 20 mil quilômetros de distância, ainda que tenham culturas, regimes políticos totalmente diferentes, são países hoje que têm uma grande interação. A China é o nosso maior parceiro comercial, para onde o Brasil mais exporta, de onde o Brasil mais o quê? Importa. Não esquece, como a globalização se realiza? A globalização se realiza a partir dos fluxos. O que são essas linhas que aparecem aqui? São os fluxos materiais, os fluxos de mercadoria, importação e exportação, os fluxos de pessoas e os fluxos imateriais, ou os fluxos informacionais, né? Os fluxos de capitais, os fluxos de informações, né? Entendendo informação não só como voz, mas dados e imagem. Então não esquece, a globalização, ela tem a sua origem, ela começa há 5 séculos atrás com as grandes o quê? Navegações. Mas durante muito tempo essa integração ela foi lenta, ela foi precária, porque a tecnologia ela era muito atrasada, entre aspas, né? Vamos assim dizer. Né? Até o século XVIII, até o início do século XVIII, a maior velocidade era 16 km por hora, os barcos a velas e as carruagens. Então, a partir da segunda Revolução Industrial, nós passamos a ter um avanço dos transportes. A locomotiva, o trem, o automóvel, mais tarde o avião. Esse avanço tecnológico nos meios de transporte vai tornar as viagens mais rápidas, mais baratas e mais seguras, possibilitando um aumento exponencial no comércio internacional. Os países vão comprar e vender muito mais, o fluxo de mercadorias, bem como o fluxo de pessoas vai se tornar muito maior devido a esse avanço tecnológico, que vai, na verdade, possibilitar que as viagens se tornem mais rápidas, mais baratas, mais seguras. Tá? Então, isso vai gerar o que nós chamamos de uma espécie de encolhimento do mundo. Né? Quer dizer, isso vai provocar uma contração do mundo. Tá? Quer dizer, não é que o mundo diminuiu, não é que as distâncias desapareceram. Na verdade, o que aconteceu é que o tempo para percorrer essas distâncias ele ficou bem menor devido ao avanço dos meios de transporte. Não vai esquecer isso. A partir da segunda Revolução Industrial. Por que se fala mais de globalização nas últimas décadas, nas últimas 2 ou 3 décadas? Porque o processo de globalização, lembra, essa integração aqui, simbolizada
por essas linhas, né, que caracterizam o mundo funcionando em rede, né, quer dizer, o mundo integrado, tudo, países, empresas, pessoas, cidades passam a funcionar dentro de uma engrenagem. Esse processo de integração que começa lá no século XV, XVI, com as grandes navegações, que dá um salto no século XIX com a segunda Revolução Industrial, ele vai dar um salto ainda maior na segunda metade do século XX, com a terceira Revolução Industrial. E aí você não pode, na verdade, o quê? Esquecer. Terceira, hoje, já se fala em quarta Revolução Industrial. Mas a gente não pode, na verdade, esquecer isso. A gente não pode esquecer isso. E eu coloquei uma outra imagem. Porque a terceira Revolução Industrial é o conjunto das inovações tecnológicas que vão surgir nas últimas décadas. Elas vão ter como berço a costa oeste dos Estados Unidos, o chamado Vale do Silício. Mas ela vai acontecer também em vários países. A terceira Revolução Industrial, a terceira e agora a quarta, ela se diferencia das duas primeiras. Que diferenças são essas, né? As duas primeiras revoluções industriais, elas se deram muito mais nos países desenvolvidos, que são hoje desenvolvidos, e nas áreas urbanas. A terceira revolução industrial, ela vai acontecer não só nos países desenvolvidos, mas em alguns países emergentes, em lugares específicos, chamados de tecnopolos, que são aquelas cidades que concentram centros de pesquisas avançados, universidades, institutos, né, privados ou estatais, como, por exemplo, no Brasil, São Paulo, Campinas, São José dos Campos. E essa revolução ela vai ter uma amplitude maior. Quer dizer, as duas primeiras revoluções industriais aconteceram na cidade. Esta vai acontecer na cidade e no campo, nós não podemos esquecer isso. E o que diferencia a terceira revolução industrial, a terceira e a quarta revoluções industriais, das duas primeiras? Essa imagem aqui. As duas primeiras revoluções industriais, elas se caracterizaram por um grande avanço na indústria e nos transportes. A terceira revolução industrial, ela vai ser marcada pelas chamadas tecnologias de informação. O que são as tecnologias de informação? É a conjunção dessas duas coisas. Os hardwares, as máquinas, né, que o Milton Santos chama de objetos técnicos. Né? Então, o PC, mais tarde o notebook, hoje o smartphone, né? As impressoras e todo e qualquer produto, na verdade, mesmo os produtos inventados na segunda revolução industrial, eles são impactados. Por quê? Porque esses produtos eles passam a ter chips de computadores. Então, eu tenho a TV, eu tenho a Smart TV, tá? Eu tenho geladeira com chip, fogão com chip, né? Eu tenho portas com chip. Então, aquelas invenções da segunda revolução industrial, elas ganham, né, uma importância, elas ganham, na verdade, uma utilidade maior, daí ela ser chamada de smart. Então, você tem os hardwares e os software, né? Quer dizer, os softwares são o quê? São, na verdade, os programas de computadores que tornam os hardwares inteligentes. Os sistemas operacionais, né? Quer dizer, dos PCs, o Windows, que está em mais de quase 100% dos PCs. Nos smartphones, o Android ou iOS, né, que está na plataforma da Apple. Os navegadores, né, aparece aqui o Explorer, né, o Chromecast, o Chrome, no caso, o Chromecast é outra coisa, né, e outros, né, que nós vamos, na verdade, falar. Os editores de texto, como Word, planilha, Excel, PowerPoint, que eu estou usando aqui nesse momento,
Então, as tecnologias de informação. Agora, qual é o impacto disso? Que ele pede lá na prova, né? Não vai esquecer, tá? Quer dizer, qual é o impacto econômico? As tecnologias de informação, elas criam uma nova dimensão do espaço, que é o cyberespaço, o espaço virtual. Quer dizer, é essa dimensão formada pelos novos meios de telecomunicações. A internet, a rede de telefonia celular, a rede de transmissão via satélite. Quer dizer, esses novos meios, eles utilizam os hardwares e os softwares para quê? Para possibilitar que nós, pessoas, que empresas, possam fazer à distância, remotamente, quase tudo aquilo que só era possível presencialmente, cara a cara, tete a tete. Então, qual é o impacto disso? Nós temos um aumento do comércio. Nós temos o e-commerce. Tá? Não se vende mais só fisicamente, se vende cada vez mais pela internet. Um dos homens mais ricos do mundo é o dono da Amazon, que antes vendia livro e agora vende tudo. Estados Unidos vende até remédio, né, pela internet. Qual é o impacto, né? Outro exemplo, o EAD. Antes eu só estudava se eu fosse até uma escola, uma universidade. Hoje, mais de 1 milhão de alunos fazem cursos de graduação à distância no Brasil, sem falar no resto do mundo, né? Qual é o impacto? Isso também não podemos esquecer, que o mundo virtual potencializa o crime, novas modalidades de crime, como a ação dos hackers, por exemplo. Né? Não podemos esquecer isso. Não podemos também esquecer, né, que esse avanço tecnológico ele faz com que as empresas mais importantes do mundo, as de maior valor, não sejam as empresas que vendem só produtos, que foram aquelas inventadas na segunda Revolução Industrial. As multinacionais mais importantes do mundo são aquelas que trabalham com TI. A Apple, a Amazon, a Microsoft, Google, o Facebook, que é dono também do Instagram e do WhatsApp. Você não pode esquecer. Qual é o impacto, na verdade, né, disso? Né? Você não pode esquecer que essa terceira revolução industrial cria o que a gente chama de era informacional. Quer dizer, a informação é o elemento determinante do mundo hoje. É fundamental para os países. Quais os países que mais crescem? Os que mais investem em tecnologia. Tá? Qual é o país emergente que mais cresce? Os dois emergentes que mais crescem, China e Índia, porque são os que mais investem em tecnologia. Tá? Determina o sucesso das empresas. Quais são as empresas que mais crescem? As empresas que mais inovam, né? Que mais criam novos produtos ou melhoram os que já existem. Né? Quais as pessoas que mais vão fazer sucesso? As que tiverem o maior grau de escolaridade, era informacional. Não te esquece de outra coisa, qual é o impacto sobre a cultura? Né? O avanço tecnológico, não só tecnológico, mas o interesse das grandes empresas gera o que a gente chama de padronização dos hábitos. Né? É a tendência de que cada vez mais pessoas passem a seguir os mesmos padrões de consumo, prefiram as mesmas marcas, tenham os mesmos gostos. Né? Quem é que está... Qual é a causa disso? O impacto do avanço tecnológico dos meios de comunicações e o poder da publicidade. Tá? Não esquece que as empresas que têm interesse, quanto mais pessoas pensarem igual, mais pessoas estarão consumindo o mesmo produto. Mas não te esquece que isso é muito mais forte no Ocidente. Tá? Nos países não ocidentais, na Índia e no Oriente Médio, há uma resistência a esse processo de padronização. Né? Eles veem essa padronização dos hábitos como algo contrário à sua religião, como algo contrário à sua cultura. E há uma resistência disso também nas pequenas cidades europeias. Há um movimento, né, que tenta evitar que essa padronização dos hábitos mude a cultura das pequenas cidades. É isso aí, galera. Valeu!